Fala galera, sejam bem-vindos à aula de número 2 da historinha de número 2 da história da série que eu estou criando aqui para vocês aí na versão premium, tá? Mas se você está vendo de graça aqui no YouTube, é porque eu estou dando essa aula de graça para vocês como uma prova, um teste, beleza? Então se inscreve no canal, dê o like, vem comigo. Então, você que tem aí a versão premium, você já tem o PDF lotado de coisas extras. Você tem a historinha, você tem a tradução, você tem uma frase motivacional e você tem perguntas para você praticar lá comigo no grupo específico, especial do WhatsApp para essas historinhas. Tem muita coisa legal, tem muita coisa para colocar em prática. São histórias motivacionais. E a gente vai aprender inglês com elas, certo? Então, observa as pronúncias. Observa como que eu vou falando, imite as pronúncias e as entonações, tá? Faz parte aqui da nossa aula. Então, se você tem o PDF, pega ele e vamos anotar. E outra, dá para acionar a legenda também, dá para vocês verem aí, lerem o que está sendo falado aqui. Se você quiser ir pausando, sugiro também que é uma forma de você praticar, né? O seu listening. Vai pausando o vídeo quando eu estiver contando ou lendo a história aqui, na verdade, e vai escrevendo. Faça como se fosse um ditado. Esse é um exercício muito bacana para se fazer, para treinar. Então, é isso. Dá para treinar de várias formas. Sugiro que você me chame no grupo especial, tá? Para eu te orientando e te passando mais dicas de como trabalhar esse conteúdo, beleza? Então aqui, vamos começar. Pega o caderno, pega a sua água e vamos embora. The Broken Cup. História número 2, The Broken Cup. Como já falei na aula de número 1, da história número 1, se você não viu, corre lá, que tá de graça aqui, pode ver. E você que está acompanhando aí no Premium, né, você já deve ter visto, né? Então, a história número 2 de 100, tá? Ao todo serão 100 historinhas. Eu falei do the broken. Esse the significa o, a, os e as. A pronúncia é the broken cup. Geralmente essa pronúncia antes de palavras que começam com consoante, ele fica mais esse the. Se for antes de palavras que começam com som de vogal, e aí ele fica mais the, é um pouco mais assim, tá? Então é isso. Obviamente que se você estiver falando numa frase rapidamente, às vezes ele fica bem mais curto, ele some mais um pouquinho a pronúncia, e aí ele, do mesmo jeito que nós, brasileiros, emendamos e reduzimos palavras, né? No inglês também acontece isso aí. Então vamos lá. The Broken Cup. A xícara, ou a gente pode usar esse cup também para copos, para copo, geralmente um copo de plástico. Mas é quando a gente está falando aqui, porque quebra, né? Aqui está falando, estou dando um spoiler aqui na história, que o copo quebra, então a gente imagina que é um copo de vidro, que na verdade é uma xícara de vidro, né? Porque se fosse um copo de vidro seria glass, beleza? Então, the broken cup seria a xícara quebrada. A man dropped his favorite cup. A man, esse man aqui é um homem, é com A, então é a pronúncia mais aberta, man, tá? Man. A man dropped. Aqui, se fosse no plural, homens, seria men. Um pouco mais curto, com E. Men. Vai anotando isso aí, tá, gente? A man, né? É mais aberto. A man dropped his favorite cup. Esse drop, D-R-O-P, é o verbo deixar cair também, tá? Então, quando ele fala no passado, a man dropped his favorite cup, quer dizer que um homem deixou cair a sua xícara favorita. Esse his é o possessivo de ele, de he. Então, quando eu falo his favorite cup, é a xícara favorita dele. Se fosse de uma mulher, seria her favorite cup. H-E-R, her favorite cup. It broke. It broke. Esse it é ele ou ela neutro para coisas, objetos, animais. Então, quando ele usa it broke, está se referindo à xícara. Quer dizer, ela broke, ela quebrou. Aqui o verbo é break, tá? To break, B-R-E-A-K, break. O passado é broke. E o particípio é broken, que é o título da história. The Broken Cup, a xícara quebrada.
Então, it broke quer dizer ela quebrou. Né? Ele deixou cair e ela quebrou. He looked at it. He looked at it. He looked at it. Aqui está juntando... Aqui eu estou usando o verbo look, que é olhar. Quando você olha para alguém ou para alguma coisa, você usa a preposição at. Então, look at. Está no passado. He looked at it. Ele olhou para ela. He looked at it. O it de novo apareceu. It significa ele e ela. Esse it, obviamente, está se referindo à xícara. Então, ele olhou para ela, olhou para a xícara. Então, aqui, he looked at it. Todos aqui terminam com consoante. As consoantes, geralmente, essas assim de T, D, K, é bem mudo, né? Então, he looked at it. Não é he looked. He looked. He looked, não é isso. At, it. Então, ó, he looked at it. Aqui a gente pode juntar, obviamente. He looked at it. He looked. He looked at. He looked at. He looked at. Vai repetindo. He looked at. He looked at it. He looked at it. He looked at it. Então, junta tudo. Ó. He looked at it. He looked at it. He looked at it. And said. E disse. Aqui o verbo to say. Dizer. To say, dizer. E o passado é said. He looked at it. Ele olhou para ela e disse. I loved this cup. I loved this cup. I loved, é o verbo love, está no passado. Eu adorava, eu amava. I loved this, olha o this, é este, esta, isto, né? This cup é esta xícara. I loved this cup. Eu adorava essa xícara. Then, então, then, he smiled. O verbo smile termina com L-E, né? Aqui, smile. S-M-I-L-E. A pronúncia do E, ele não existe. Não é smiley. Existe smiley, só que escreve de outro jeito. Smile é sorrir, ou sorriso, né? Pode ser verbo ou substantivo. Aqui está no passado. He smiled, ele sorriu. And cleaned, e limpou. Cleaned, cleaned. O verbo clean termina no N e o passado tem o ED, então fica cleaned. Cleaned the pieces. And cleaned the pieces. The, de novo, que é os ou as, né? The pieces, pieces é os pedaços. Os pedaços. Então quer dizer, ele então sorriu e limpou os pedaços. Cleaned the pieces. His son asked. His, de novo, possessivo de ele, de he. Então, his son é o filho dele. His son asked. O verbo pedir, perguntar. To ask é pedir, perguntar. To ask. Aqui está no passado. Asked. His son asked. Seu filho perguntou. O filho dele perguntou. Aren't you sad? Aren't you sad? Você não está triste? Quando eu falo you are, você está, obviamente, você é. Agora, eu posso falar na negativa, you aren't, é a junção de you are not. Então, abrevia, fica you aren't. Tá? Você não está ou você não é. E para pergunta, eu inverto isso aqui, eu pego o verbo aqui, you are, ou aren't, na negativa, e jogo na frente da pessoa. Então, para fazer pergunta, eu faço isso. Aqui ele fez uma pergunta na negativa, né? Você não está triste? Aren't you sad? He said. Até rima, né? He said. É a mesma pronúncia. O sad de triste, que é o adjetivo, S-A-D, S-A-D. E o said, que é o passado do say, que é S-A-I-D. He said. Ele disse, it was a cup. It was a cup. Quer dizer, era uma xícara, tá? Simples. It, o it, está se referindo a ela, de novo, a xícara, que é ele ou ela neutro, é um objeto. Então, it was, quer dizer, era uma xícara. It was, esse was aqui é o passado do is. Se eu falar it is a cup, é uma xícara. It was a cup, era uma xícara. Então, it was a cup. I enjoyed it. I enjoyed it. Esse enjoy é usar, aproveitar, gostar, curtir. Tem vários significados. Gostar, assim, gostar de usar, né? Não seria exatamente usar, mas é como ele gostava, né, daquilo ali. Aproveitar, aproveitou muito. I enjoyed
O enjoy termina com Y, está no presente I enjoy, e no passado I enjoyed. Observa que o E também aqui não fala, né? I enjoyed it. Olha o it de novo aparecendo. O it aqui refere-se a ela, a xícara. I enjoyed it. Eu aproveitei ela, eu gostei dela, eu aproveitei muito ela. I enjoyed it while, enquanto, esse while, observa que termina com LE, while, ó, mas a pronúncia fica no L lá em cima, com a língua lá em cima, no céu da boca. I enjoyed it while it, de novo, it é ela. Então, eu aproveitei ela enquanto ela lasted. O verbo to last, L-A-S-T, L-A-S-T, significa durar. I enjoyed it while it lasted. Eu aproveitei enquanto durou, enquanto ela durou. While it lasted. Beleza? Learn to appreciate things. Learn é aprender, o verbo aprender. Então, to learn é aprender. Aqui ele está usando no imperativo. Então, learn, aprenda. Learn to appreciate. Appreciate. To appreciate. Esse appreciate é aproveitar, apreciar, né? Apreciar alguma coisa. Então, aprenda a apreciar coisas. Learn to appreciate things. Aprenda a apreciar coisas. Even, o things aqui, né? O TH, things. Even, até mesmo, even when they don't last forever. Quando, obviamente, o when aqui, they don't, elas não, they don't, né? Se eu falar I don't, eu não. They aqui é eles ou elas. Esse they refere-se às coisas que foi falado anteriormente. Então, learn to appreciate things, aprenda a apreciar coisas. Even when, mesmo quando they don't, elas não, last, olha o verbo last aqui, que é o durar. Mesmo quando elas não last forever, duram para sempre. Beleza? Even when they don't last forever. É isso. Então, olha só, a história mais uma vez. In English. Você que tem um PDF aí, a tradução já está aí, né? Então, a man dropped his favorite cup. It broke. He looked at it and said, I loved this cup. Then he smiled and cleaned the pieces. His son asked, aren't you sad? He said, it was a cup. I enjoyed it while it lasted. Learn to appreciate things even when they don't last forever. É isso. Lembrando da pronúncia do while. Não é while. Eu escuto muita gente falar while, mas aqui termina com LE, então é while. A pronúncia do E, geralmente, um E no final de palavras, um E só, ele some essa pronúncia, não tem esse E, tá? Por exemplo, home, H-O-M-E, H-O-M-E, esse E não sai. Home. House, termina com E também, H-O-U-S-E, H-O-U-S-E, house, termina um S aqui. Então, while, o som termina com L, que a língua fica lá no céu da boca, você joga ela lá para cima, while. É isso, while it lasted. Beleza? Então, no seu PDF você tem a história em inglês, em português, a tradução, tem uma frase motivacional lá, que é o seguinte: Your body responds to the care you give it. Your body responds to the care you give it. Tá? Medite sobre isso, veja as conexões que tem com essa história. Tenho um monte de exercícios, tem alguns exercícios também propostos para você aplicar nessa história, tá? E no final do PDF, lembrando do e-book, que tem algumas informações, algumas frases lá, algumas informações para te motivar, para te fazer praticar isso na sua vida pessoal, profissional e com o seu inglês, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus, até a próxima. Peace.